que funciona essa roda da idade emocional e alimentar através da pontuação, tá? Existe uma idade alimentar e existe um comportamento para cada idade. Ele é dividido pela nota que a gente pode colocar. Um bebê é mais ou menos até 2 anos, uma criança de 2 anos até 14 anos, um adolescente 14 a 18, adulto acima de 18. Como é que é a pontuação? Se a tua pontuação, mais ou menos, as tuas notas ali, a maioria deu até 2,5, quer dizer que você tem uma idade emocional de bebê e você tem um comportamento imaturo. Se mais ou menos foi de 2,5 até 4,5, quer dizer que você tem uma idade alimentar de criança e um comportamento birrento. Se você deu acima de 4,5 até mais ou menos 7, pouquinho ali, quer dizer que você, a maioria que vocês estão, e faz sentido, que vocês têm uma idade alimentar de adolescente e o comportamento é o revolts, que é a fase que vocês estão passando, ok? O adulto é acima de 8. Então, a média que deu acima de 7,5, 8 ali, a maioria da pontuação eu coloquei mais 8. Então, quer dizer que já passou por essa transição de uma criança, de um paladar infantilizado, de comportamentos imaturos, e já está se tornando um adulto. E aí eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem como faz sentido, tá? O mapeamento que eu fiz. Por exemplo, assim, a maioria da nota de pessoas que no começo eu tenho certeza que vocês deveriam fazer, né? Ia dar mais ou menos de criança ou ia dar de neném de criança. O que que seria uma criança que um neném? Nesse caso, a gente vai olhar para um neném e perceber o quê? Se a nutrição dele foi suprida. Será que ele mamou? Porque a autorrejeição aqui de não ter sido nutrida pela mãe vai fazer com que ele tenha dificuldade com comidas lá fora, com a parte de se nutrir na vida adulta e de comer saudável. Olha como impacta o que foi aconteceu lá na infância. Como é que foi a relação dos seus pais? Teve muita briga, teve muito caos, por isso que muitas vezes, quando você fica insegura, você pode estar buscando ainda se comportar igual um neném no momento que você está comendo, porque isso não foi resolvido ainda da infância. E geralmente a pessoa que tem um aspecto ainda de idade emocional do neném é porque ela ainda está muito nas feridas emocionais, muito ainda na ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, que eu já vou explicar os perfis comportamentais aqui. E tem uma grande necessidade de aprovação. Ela espera até hoje o pai e a mãe vir e dar essa nutrição para ela, fazer isso por ela. Então, geralmente é uma mulher ou uma pessoa na vida adulta que vocês podem até perceber pelo corpo, o corpo explica. É aquela nossa tia, aquela tia assim que é mais deprimida, aquela senhorinha que é mais tadinha, que tá sempre choroninha, o olhinho dela até chorando. É uma situação de uma pessoa que, ainda mesmo sendo adulta, ela ainda continua tendo comportamentos e a fisionomia dela ainda é de um neném, de uma criança, tá? Agora a gente vai um pouquinho para a parte da criança. Por que que a criança tem um comportamento de birrenta? Então, essa aqui é da média de 2,5 até 4 e pouco ali, tá? Porque a criança, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Por que que ela não faz? Porque ela só vai fazer quando der vontade. Ela é preguiçosa, ela vive emburrada, principalmente quando as coisas não saem da maneira que ela quer. Ela é indisciplinada, agressiva e ela só faz as coisas por recompensa. Você vai falar assim: ei, eu quero que você junte todos aqueles brinquedos que estão lá que você revirou. Ela vai olhar assim: o que que eu ganho com isso? Essa aqui é aquela pessoa do tipo, ai, não, hoje eu não tô legal, né? Ah, não quero ir pra academia, não tô afim. É aquela que é birrenta, fica fazendo birra o tempo todo para fazer as coisas. Por quê? Porque a preguiça vence, ah, hoje tá frio. Ah, não, não quero fazer isso aqui. Acabei de bagunçar isso aqui, não quero ajeitar isso aqui. E a criança vive nessa rebeldia, tá? Agora eu sei que vocês já estão se tornando mais adolescentes para adultas, mas o adolescente ele é uma pessoa que ele não tem identidade, mas ele acha que ele tem identidade. Ele acha que ele tem maturidade. Só que ele não percebe que todos os comportamentos dele são revolts. O adolescente ele é sempre revoltado. Ele é o esquentadinho, ele é o extremista. Por quê? Porque ele é 880. Ou é tudo ou é nada. Lembra agora? Ou eu faço dieta e corto tudo e vivo sem o doce, ou eu chuto o balde, acabou e acabou, já acabou minha dieta, acabou tudo isso, porque ele vive nesse extremismo. Ele troca o tempo todo, ele não tem maturidade para seguir um caminho para olhar para ele, porque ele acha que tem uma identidade e ele acha que é muito mais maduro que outros adultos. É um egocentrismo mais aumentado. E muitas vezes no processo de emagrecimento é assim que a gente se comporta. A gente acha que sabe tudo, que já deu conta, que deveria já ter
aprendido a lidar com aquele alimento, mas não olhou para as idades emocionais. E como o adolescente ele se comporta? Com rebeldia. Muita rebeldia. Ah, então eu fiz isso aqui, é um saco, eu não consegui emagrecer 1 quilo, então eu já não vou fazer mais nada, isso aqui não é pra mim. Por quê? Porque dentro do adolescente rebelde existe o vítima. O vítima é todo mundo consegue emagrecer menos eu, todo mundo tem resultado menos eu, todo mundo faz as coisas e consegue menos eu. O vítima que está dentro do adolescente faz ele ter o comportamento rebelde e o extremista. Por isso que é ou eu corto tudo, ou eu como tudo e chuto o balde. Então, o adolescente, ele é mais controlado pelo humor. O que seria isso? Alterações hormonais. Então, hoje eu tô animada, tô motivada para academia. Ai, hoje eu acordei mais jururu. Ai, hoje eu já não vou mais para academia, eu não tô afim. Todos os comportamentos do adolescente, ele é pautado numa irresponsabilidade, por uma maturidade emocional. Porque ele acha que tem uma identidade, mas na verdade ele é uma pessoa influenciável. Todo mundo tá comendo? Ah, mas todo mundo tá comendo, né? Eu não posso deixar de comer. Ele vai comer. Todo mundo tá fazendo? Ah, mas todo mundo tá fazendo. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo posicionar. Eu tenho que fazer. Ai, o marido disse. Ai, não sei o que tal pessoa fulana falou. Porque o adolescente, lembra, ele acha que tem identidade, mas ele é extremamente influenciável, porque ele ainda não tem a sua própria identidade. E ele geralmente vive do quê? De prazer imediato. Então, tudo é uma recompensa. Ele só vai fazer se ele tiver uma recompensa. Ah, então eu não consigo emagrecer, eu vou largar tudo isso aqui porque não tá valendo a pena. E é tão prazeroso comer aquele chocolate, é tão prazeroso fazer isso, porque ele vive se recompensando de dopamina. Gente, é muito sério o que eu tô falando aqui pra vocês. Esses comportamentos que eu consegui identificar, teve vezes que eu percebi a minha menina birrenta dentro de mim, que eu tive várias vezes falar: para de ser mimada. Para de achar que eu vou ficar te dando recompensa o tempo todo que você quer. Tive que conversar muitas vezes comigo dentro desse processo para conseguir entender que sim, eu não conseguia emagrecer, eu não fazia as coisas porque eu tinha essa adolescente com comportamento revolts. E aí vocês vão ter que começar a fazer essa consciência. Quem é que está se comportando aqui? É a versão adulta ou é a versão criança dentro de mim, tá? E aí outra coisa agora que eu quero levar vocês é justamente ter um comportamento de uma mulher madura, uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa na Bíblia? É uma mulher que atua sobre virtudes e não apegos emocionais. Apegos emocionais é as imaturidades que fazem as emoções controlar elas. As virtudes, uma delas que a gente desenvolveu durante o processo é congruência. Você está sendo congruente, olhar para você e dizer assim: eu não dou conta de fazer isso. Eu não consigo fazer atividade física. É congruência com a sua fase. Isso é maturidade. É entender que a vida não se resume em 21 dias. A vida não se resume em um dia. Mas a vida é o que você constrói todos os dias. Então, talvez é uma fase que eu tô com um problema alguma coisa no corpo que eu não posso movimentar. Talvez é uma fase onde eu tenho filhos, eu não posso dar conta. O que eu consigo fazer? Isso é congruência, isso é verdade, isso é honestidade. Então, uma mulher que vive sobre as suas virtudes, ela não vive sobre esses apegos emocionais. Ela não é dominada pela alimentação, porque, primeiro, ela não faz dieta, só para entender. Ela faz escolhas inteligentes e mais conscientes, porque ela está tão pautada na autonutrição, ela está tão pautada no amor próprio, que ela promove mais elogios do que crítica, que ela tem uma compreensão. E ela sabe muitas vezes que talvez um alimento vai vencer ela, mas ela vai olhar para aquilo diferente. Ela vai escolher com consciência. E naturalmente ela tem a ferramenta do platô, que é o platô do prazer que a gente aplicou nos 21 dias, que é o quê? Ela sabe que é um pedaço e deu. Depois não precisa mais daquilo, porque tá tudo bem. Por quê? Porque essa mulher, gente, ela é movida por metas, objetivos e desafios. Ela sabe que a vida é uma construção. Ela sabe que a vida é um ensinar. Então ela tem foco, disciplina e constância porque ela é conectada com ela. Ela não está se comparando com a vida do fulano. Ela tem uma escala de prioridades. Ela sabe que a escala de prioridades funciona da seguinte forma: primeiro, Deus; segundo ela, terceiro, marido; quarto, os filhos e depois os outros. Se a gente não tem essa escala de prioridade, que é uma escala honesta de virtudes,
você pode ter certeza que você está agindo ainda como a criança que está buscando carência na comida, esperando alguma coisa dos pais. Ai, Débora, eu sempre coloco mais pessoas na minha frente, meu marido, eu não sei o quê. É a criança carente achando que fazendo mais para os outros vai se sentir amada. E no fundo é uma dor emocional, porque a pessoa que se ama, que é egocêntrica, que eu falo que se coloca os seus interesses em primeiro lugar, sabe um valor de autorrespeito, que é o quê? Existe um limite entre doar por outro aquilo que só ela vai ter para ela de benefício, no sentido de ter um limite. O que, que seria isso? Eu só dou para o outro daquilo que eu tenho. Eu não posso dar a mais do que eu tenho, porque isso é um limite entre falta de respeito comigo mesma. Como que eu vou dar para aquela pessoa algo que eu não faço por mim? Como que eu vou fazer por outro algo que eu não faço? É uma atitude de violentar a si mesmo, de falta de respeito. Quando eu entendi essas hierarquias, é as mulheres que vocês mais admiram. É aquelas mulheres que vocês vejam que são casadas, são empresárias, é um jogo de mentalidade. Tem resultados, dão conta de filho, dão conta disso, mas por quê? A prioridade dela é Deus, ela, marido, filhos, depois o resto. Ela sabe a hierarquia. E aí, isso é uma natureza feminina que Deus derrama, que é o quê? Toda vida que a gente entrega os apegos emocionais para Deus, cada processo que eu fiz aqui com vocês, que vocês queiram entender ou não, é espiritualizado, ok? É uma espiritualidade de autodomínio que eu estou ensinando com vocês o tempo todo, de amor próprio. Por quê? Porque eu estou fazendo vocês entregar para Deus os apegos, os vícios emocionais, as carências da criança para que ele dê virtude. A virtude não é conquistada, a virtude é acessada e só quem dá virtude é Deus. Por isso que mulher virtuosa é uma mulher sagrada em Deus. É uma mulher que coloca Deus como prioridade. Por isso que essa mulher é mais calma, ela não é controladora, ela é cautelosa, ela tem essa autocompreensão, ela é responsável. Isso é possível. Essa aula eu já dei há muito tempo atrás, eu já dou muitos anos, e eu passo pelo processo de entender, meu Deus, eu me tornei essa mulher que um dia eu desejei. Como? Admitindo para o Senhor que eu não dava conta, que eu não conseguia, que o alimento me vencia, que eu tinha imaturidades, que eu era assim, tal, 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 tal. Fui entregando tudo isso para ele, e naturalmente o que começou a acontecer, ele foi me desenvolvendo virtudes. E aí essas virtudes pautam da paciência, da prudência, que é a cautela, é fazer as coisas mais devagar, é fazer as coisas mais no flow, mais relaxada, através do quê? Rituais, rotinas sagradas, hábitos, até se tornar um estilo de vida. Então, o que vocês pegaram hoje é uma chave de rituais, rotinas, vai ficar simples cada vez mais, vai construir hábitos, vai se encantar com essa nova rotina e rapidamente vai viver o quê? O estilo de vida que hoje é naturalmente que vocês vejam. Meu Deus, a Bert está lá treinando, a Bert come saudável, a Bert resistir. É um estilo de vida. É possível como? Quando eu me liberto dos apegos e entro nas virtudes, tá? Fez sentido aqui para vocês?